vai pegar o Coritiba, que ontem, com a vitória do Atlético Paranaense diante do Vasco, entrou na zona de rebaixamento. E o Coritiba vai enfrentar o São Paulo com um outro ambiente, né? Com outro astral, com outro momento. 16º contra 17º. Eu acho que o São Paulo está com outro astral. O São Paulo voltou a jogar melhor. Teve uma reação impressionante nos últimos 6 minutos, mais os acréscimos, mais 10 minutos da partida no Newton Santos. Mas o jogo é final de campeonato. Por isso que a torcida comprou 21 mil ingressos. A torcida está muito comprometida. Vai ter mais de 21 mil, vai ter mais de 30 mil pessoas no Morumbi na quinta-feira. 35 mil no último? É. Acho que vai repetir a dose. Eu também acho que vai, porque é final de campeonato. Parece que assim, agora resolveu, Não. É 16º contra 17º, mas confronto direto é final para sair de uma vez da base. Já temos 30 mil vendidos, atualizou. E em cima disso, que ainda é cedo e tal, e o São Paulo está lá na zona de rebaixamento, os jogos do São Paulo na sequência. Coritiba, quinta-feira no Morumbi, aí jogará no domingo contra o Bahia na Fonte Nova, depois receberá o Cruzeiro no Morumbi, dia 20 pega o Avaí na Ressacada. Aí já pro segundo turno, né, do campeonato. O Cruzeiro abre o segundo turno. O Cruzeiro abre o segundo turno e depois chega o clássico com o Palmeiras no Allianz, dia 27 de agosto. Você citou aí 4 jogos, né? Tem que fazer 10 nesses 4 jogos. Dá para fazer, né? Ou seja, empata com o Cruzeiro, vence as outras 3 partidas, 1 ponto com o Cruzeiro, as outras 9, 10. Aí sim. É um número interessante. É um número muito interessante. Esse E é viável, projeto, número viável. É viável. Agora, o que o PVC falou é verdade. Tem que pensar como se fosse uma final de campeonato. Por exemplo, esse resultado é emblemático contra o Botafogo. Mas se perde para o Curitiba, aí volta toda a questão. Joga o resultado no lixo. Então, é emblemática até a página 9. Será emblemática se daqui umas 5, 6 rodadas o time já tiver numa posição mais aliviada na tabela. E o time praticamente montado com esse Marcos Guilherme, que vai ser titular, eu não tenho dúvida. Não tem como não jogar, né? É Jusilei Petros, Marcos Guilherme, Hernanes Cueva e o Prato como referência, né, o número 9 do ataque do São Paulo. O Cueva começou mal e terminou bem o jogo, né? Cresceu por causa do Hernanes. O Hernanes, jogador bom, faz o outro crescer. Quando o Hernanes, jogador... tá na sombra também, porque às vezes o cara fala, opa, chega o outro aqui, deixa eu me coçar também, porque há uma possibilidade, inclusive, ou havia, do Cueva perder a vaga pro Hernanes. Pode ser que o Hernanes faça o papel do Cueva e o Marcos Guilherme jogue numa ponta e o Marcinho na outra. E é uma possibilidade de escalação também. Eu enxergo que, por exemplo, o São Paulo com o Lucas Fernandes no lugar do Cueva... O Lucas Fernandes não tem como jogar, ele tá machucado. Não, mas assim, mas futuramente. Ele é um baita jogador, esse moleque. Esse é um dos caras que eu gosto de ver no São Paulo. No Sub-20, na Libertadores Sub-20, a gente transmitiu aqui nos canais Fox Sports. Muito, né? O que esse moleque jogou é um negócio... Assim, os olhos ficarem brilhando. Ele joga demais, esse Lucas Fernandes. Só que ele se machuca com a mesma velocidade que ele joga. Que ele tem voltado agora de uma lesão grave de joelho, então é natural. Não, tinha machucado o ombro. Não, ele foi joelho, ombro, e aí ele tem agora é um estiramento muscular, né? Estiramento muscular, o que é normal porque o cara vem de um desequilíbrio, vem de muito tempo parado, então quando você volta numa aceleração, num ritmo mais forte, é natural que você sinta um pouco. E ele não sabe jogar assim, toca e passa, toca e passa. O dele é só velocidade, né? Porque ele é um jogador de Agora, o Pascoal, você estava aqui falando do Wellington Nem, né? O Wellington Nem foi um furo, né? Acho que tão grande quanto o do Sidão. Eu esperava muito mais do Wellington Nem. A gente não vê o Wellington Nem, né? Só que foi escalado em alguns momentos de forma errada. O Wellington Nem, que eu saiba, é jogador para atuar pela ponta. Beira. Em alguns momentos, o Rogério insistia em colocá-lo mais pelo meio. Ele foi fundamental no título do Fluminense 2012. O Abel queria, né? Tem uma declaração do Abel dizendo que gostaria de contar novamente com o Wellington Nem, né? E o São Paulo é mais O Fred se consagrou naquele Brasileirão 2012, muito se deve à assistência do Wellington Nem, que era fundamental naquele time. E jogava por onde? Caindo pela direita. O Cristado lembrou de outro nome que também, por enquanto, não deu certo, que é o Sidão. No ano passado, o São Paulo recebeu uma sondagem do Figueirense para negociar o Gatito Fernandes. E o São Paulo disse, não, o Gatito Fernandes não. O São Paulo foi e contratou o Sidão. O Sidão veio para ser titular. Mas o Gatito não tinha ido bem no Figueirense. Tudo bem. O Gatito foi para o Botafogo
O curioso o Gatito saiu do Figueirense para o Botafogo porque o São Paulo não quis o Gatito e foi buscar o Sidão. Que loucura. O Sidão estava pegando no Botafogo. O Gatito joga no Botafogo e o Sidão não joga no São Paulo. Eu esqueci de citar um outro cara. O Neilton, não? O Neilton não passou pelo São Paulo? Passou. Não, passou pelo São Paulo. Tô brincando, é claro. O Neilton também estava super bem no Botafogo, saiu do Botafogo, mas daqui a 10 anos ninguém vai lembrar que o Neilton passou pelo... O time do Botafogo só jogava naquele time que se classificou para a Libertadores, a força era o contra-ataque, era a velocidade do time no contra-ataque. E esse cara, o Neilton, fazia diferença no contra-ataque. Agora, no São o esquema não ajudou. O esquema não ajudou. Agora, gente, vamos dar uma olhadinha, vamos dar uma paradinha. O São Paulo deu uma reforçada legal no time. Esse meio campo é bom, hein? Dá uma olhadinha do meio pra frente. Jusilei, Petros, Cueva e Jusilei chegou, o Jusilei chegou, perdeu o porta-mala, tava jogador feriadão, porta-mala cheio, agora já tá legal, certo? Aí veio Petros, que é bom, o segundo profeta. O São Paulo tem 2 profetas, né? O Hernanes e o Petros. Eles falam do mesmo jeito, já reparou? Os 2 profetas. Aí Hernanes já entrou. E tem Deus, né? Marcos Guilherme, não, isso aí conta só para a contabilidade para a formação. Aí tem o Marcos Guilherme. Dá uma olhada como é que incorporou o time do São Paulo. Como? O São Paulo vendeu 14 e contratou 17. O São Paulo... Vai ser melhor servido o Lucas Prata agora, hein? O São Paulo deu uma encorpada legal. Lucas Prata é muito bom, O São Paulo deu uma arrumada, hein? Fala, Facincani. O histórico, inclusive, do São Paulo recente em contratações de atletas do Botafogo não é tão bom, né? A gente pega Sidão, mais pra trás lá, Joilson, Juninho. Juninho zagueiro? Juninho zagueiro, exatamente. O próprio garoto Daniel. Teve um outro zagueiro que saiu. Joilson. Né? Então, assim, são atletas que não deram tão certo, né? O São Paulo contratou jogadores que estavam fixos no esquema, que jogavam apenas numa equipe que era muito boa. André Lima. E o André Lima. Então, jogadores que nesse passado que atuaram com a camisa do São Paulo não deram muito certo porque... Você está querendo dizer que é melhor não fazer mais negócio com o Botafogo, é melhor, né? Isso aqui quer dizer. É bom evitar um o retrospecto não é dos Nada contra o Botafogo, pelo contrário, porque os atletas estavam dando certo lá, mas quando saíram do Botafogo não conseguiram jogar. É uma coincidência. Agora, gente, tem me chamado a atenção e vai lembrar que o Marcelo Oliveira voltou ao mercado, está trabalhando há pouco tempo aí na equipe do Coritiba. O Coxa despencou, hein? Começou muito bem o campeonato com o comando do Pachequinho. Não sei se tem a ver, mas depois da suspensão mega para o Kleber Gladiador de 15 jogos e que está confirmada, o Coritiba desandou no campeonato. Mas ele já estava caindo antes da suspensão. Já dava sinais de queda? Já dava sinais de queda. O jogo da suspensão, uma vitória só. 11 rodadas, uma vitória só. Candidato a rebaixamento. O Marcelo chegou lá com muito prestígio junto à torcida. O Marcelo tem muita moral junto à torcida do Coritiba, mas o time ainda não respondeu dentro de campo. Eu estava lendo uma matéria dos jogadores do Coritiba hoje à tarde e que os jogadores dizem que eles precisam retomar aquele ciclo em que o time estava entre os 6 primeiros do campeonato. Isso precisa ser retomado. O formato de jogo, a intensidade e tal. Em um momento eles vacilaram. É essa coisa de tirar treinador, bota treinador, não dá confiança, não dá estabilidade. Isso acaba influenciando diretamente no time dentro de campo. E a gente viu essa oscilação do time do Coritiba. O Coritiba tem time para ser campeão brasileiro? Não. O Coritiba tem time para cair? Também não. Então tem que arrumar melhor o time do Coritiba para ele conseguir superar. O Coritiba está tanto no viés de baixa que já entrou na zona de rebaixamento. Tá lá, colocado pelo Atlético Paranaense. Já entrou. E essa rivalidade agora do Atlético com o Coritiba, para sair disso aí, a gente sabe que é realmente muito tenso. É uma das mais pesadas do Brasil. É muito tenso. É forte. Então o Coxa vai ter que se virar e muito para poder sair dessa situação. E vai pegar o São Paulo aí. Lembrando que o Marcelo Oliveira tem muita história no Coritiba, foi lá realmente que a carreira dele como treinador ganhou uma outra proporção, revelou com jogadores importantes, como o Everton Ribeiro, que tinha saído do Corinthians, né? Ele puxou o Everton Ribeiro para lá, foi vice-campeão da Copa do Brasil com o Coxa em 11 e 12, né? Outros jogadores importantes, Vanderlei, Everton Ribeiro, entre os jogadores importantes. E se não me engano, PVC, o recorde de vitórias seguidas de um time no futebol mundial é com Marcelo Oliveira dirigindo o Coxa. 24 vitórias seguidas no Coritiba. O Real Madrid chegou a 23. Chegou pertinho o Real Madrid, né? E aí perdeu o recorde. O Marcelo tem esse recorde de 2000 e...
12. 24 vitórias seguidas. 2012. Mas 2012 foi campeão, o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil. Foi 2011. Foi 2011. Foi 2011. O Chita Verde sabe bem porque ele lembra aqui que o Coritiba meteu 6-0 no Palmeiras, Foi é isso? Na volta do Marcos. Quando o Marcos voltou de lesão, aí o Marcos falou para os caras do vestiário. Se vocês tivessem me contado antes que ia ser desse jeito, eu nem tinha entrado. E fez parte dessa sequência de 24 vitórias seguidas. Tá lá no Guinness. É recorde mundial no futebol, 24 vitórias seguidas. Muito bem, vamos seguir em frente aqui com o nosso Expediente Futebol. Portanto, já temos aí mais de 30 mil ingressos. Me atualizaram aqui, viu, Chita Verde? 32 mil ingressos vendidos já para a partida entre São Paulo e Coritiba. Vai dar 40 mil. Vai dar 40 mil. Sim. Vai dar 40 mil. Que legal, hein? Que legal. Com certeza. Vamos para a nossa parcial? Atenção, hein?